Obrigado pela presença de todos vocês. É muito bom estar aqui. Hoje é Dia Mundial de Preservação Digital, uma data importante para lembrarmos dessa nossa tarefa de preservar nossos bens digitais muito importantes para o nosso uso atual e futuro, né, da nossa geração e das gerações também que virão. É muito bom estar aqui com vários colegas do Brasil. Tem um grupo importante aqui falando hoje, liderado pelo Miguel Arellano. A gente tem uma equipe efervescente, muita gente que não pôde estar falando hoje aqui, que também está trabalhando e batalhando pelo Brasil por essa questão. Então, eu ter uma tarefa um pouco difícil, em pouco tempo, falar um assunto tão grande, mas o conjunto de todos os participantes acho que vai dar uma ideia legal do que a gente está pensando hoje no Brasil. Então, vamos lá. A minha discussão hoje é de pensar como que a gente vai pagar por tudo isso. Okay? Eu falei um pouco isso ano passado, hoje eu vou acrescentar mais algumas coisas para o ano de 2020. Começo pelo banquinho de três pernas de 2003, que a Anne Kenney e Nancy McGovern falavam já, e é legal ver que para ter preservação digital tem que ter tecnologia, porque a gente está falando de dados digitais, que no fundo é tecnologia, tem que organizar isso, tem que ter muita organização e tem que ter recurso. E acho que eu diria aqui que são recursos humanos, pessoas, e recursos materiais, verba, dinheiro. Gosto de pensar em 2008, num curso que o David Garrett, que é um inglês, deu em Praga. Ele falou que a preservação digital é muito fácil de se fazer, desde que você possa ter dinheiro para sempre, né? Então, é uma fórmula mágica aí, a gente pode ter muito dinheiro, mas é óbvio, a gente sabe que não é isso, porque, mas se não tiver dinheiro, e não tiver dinheiro para sempre, vai ser muito difícil fazer preservação digital. A gente começa a entender um pouco por que isso é tão crucial nessas duas imagens. À esquerda, o Arquivo Nacional do Reino Unido. Isso é muito parecido com várias áreas de guarda no mundo afora, no Brasil inclusive, uma área climatizada onde a gente guarda documentos, livros, fotografias, objetos estáticos, físicos, e aí a gente precisa ter uma área limpa, com ar limpo, com climatização, temperatura e controle de umidade, e a gente mantém isso por um grande período, né, de uma certa forma meio estática. À direita, um data center, e isso é totalmente diferente, é dinâmico. Esse data center, inclusive, talvez daqui a 5 ou 6 anos, se ele fosse inaugurado hoje, já teria que ser totalmente diferente, atualizado. Então, é um custo constante, equipes cuidando disso, não dá para armazenar e ignorar, quer dizer, você tem que ficar realmente cuidando desse material continuamente, ele está continuamente rodando, os gastos são totalmente outros. Já o Dilema Digital, também de 2008, reforçando essa ideia, principalmente falando de armazenamento de filme. Filmes em rolo, película, é estático, é um custo, e filmes, informação, filme digital guardado em servidor, em data center, é muito mais dinâmico, com custo muito mais elevado e também esse custo contínuo com trocas constantes. A gente pode correr o risco de pensar nessa questão de preservação digital como o custo de guardar dados digitais. E a indústria vende isso, vende muito a ideia de que se você pagar para pôr na nuvem e replicar, etc., não vai se perder nada e, portanto, está se fazendo a preservação digital. A gente vai entender um pouco mais que isso é um pedaço né, como a gente vê essa imagem do iceberg, é a ponta, mas tem um ecossistema enorme que garante que os dados são catalogados, que eles têm sentido, tem metadados, que eles são verificados de fixidez para garantir que eles continuam iguais, que eles são checados em termos aos formatos, porque os formatos de arquivos podem ser modificados com o tempo. Eu tenho que pensar na análise desses dados, nos backups que eu preciso fazer. A ideia de acesso, poder acessar isso, poder difundir esse material é fundamental. A necessidade de migrar, de reutilizar, enfim. Então, o TCO que está aqui, que é o Total Cost of Ownership, que é o custo total de propriedade, envolve todos os custos desse grande ecossistema que também existe o armazenamento, mas é um dos pedaços desse ecossistema, não podemos esquecer isso. Um documento muito importante que teve a sua versão interina em 2008 e a versão final em 2010, chama Uma Economia Sustentável para um Planeta Digital, também foi
chamado de Blue Ribbon Task Force, que está aqui embaixo, na parte de baixo desse documento. Ele foi um documento, até hoje a gente não tem um documento tão denso, né, discutindo essa questão, é um documento que vale a pena ler muito, e eu estou citando algumas questões aqui, eu começo com essa. Se a gente não tiver uma demanda muito bem articulada para o acesso de ativos digitais preservados, não haverá oferta de serviços de preservação. Então, é curioso, porque isso aqui inverte um pouco o que a gente sempre pensa. Se a gente não quer ver, se a gente não quer acessar certas coisas e a gente exige que, né, a gente articula a importância de poder acessar esse material, talvez alguém não vá preservar. Então, é um pouco a inversão de a gente preserva para acesso, a gente quer o acesso, portanto, tem que preservar. Então, o acesso acaba sendo cada vez mais importante no conceito de preservação digital. Não existe preservação digital sem dar acesso, acho que a gente pensa um pouco isso. E o acesso garante que a gente tenha incentivo para fazer a preservação digital. Um pouco esse conceito bastante importante que esse documento começa a colocar essa ideia, e eu acho que a gente vive muito essa ideia hoje a partir desses conceitos. Temos também pensar claramente, nós vamos falar sobre isso ainda hoje, quais informações digitais devemos preservar, quem vai fazer isso e principalmente quem vai pagar por isso, tá certo? Acho que tem algumas condições, não são todas, mas algumas condições que eu queria elencar aqui para manter essa sustentabilidade econômica, quer dizer, garantir que economicamente isso seja viável. A gente tem que ter um processo de seleção dos materiais digitais com valor a longo prazo. Acho que vai ficar cada vez mais claro, se já não é, que a gente não tem como preservar tudo que é produzido digitalmente. A gente tem que ter um processo de seleção, e isso pode ser uma curadoria, né, uma decisão. Tem muito a ver com a missão da instituição em relação ao que ela deseja ou acredita ser importante e ser preservado, né? Para os tomadores de decisão, e nesse caso essa palavra é usada bastante nesse documento, são as pessoas que vão decidir, que vão conseguir os recursos, que vão atrás desses recursos, que vão colocar esses recursos na preservação. Esses tomadores eles têm que ter incentivos claros de preservar em nome do interesse público. Então, tem que entender claramente por que eles estão fazendo isso. Se não tem um incentivo muito claro, fica cada vez mais fragilizado o conceito de preservar isso para o interesse de acesso ao público. Organização da instituição e governança são importantes. A governança é a governabilidade de uma instituição, é a garantia de que ela também vai poder existir hoje, amanhã e depois de amanhã. E a gente sabe, infelizmente, no nosso país, muitas instituições vivem fragilidades enquanto elas são usadas politicamente como massa de manobra de algum partido ou outro, algum de governo ou outro, e isso enfraquece essa governança dessas instituições, principalmente das públicas. Isso é um grande problema que a gente tem que batalhar para defender que isso seja, que essas instituições tenham governabilidade. A gente tem que ter mecanismos que possam garantir, e aqui tem duas palavras cruciais, né? Alocação contínua e eficiente de recursos para a preservação digital. Então, a gente tem que ter uma alocação de finanças que tem que ser entra ano, sai ano, né? Não pode ser um projeto. O projeto tem começo, meio e fim, acabou. Daí fica um buraco até aparecer outro projeto. Um programa é contínuo, é todo ano, né? Todo ano tem essa verba que é necessária para manter isso funcionando, e tem que ser eficiente, que significa, no fim, suficiente para garantir essa sustentabilidade desse programa de preservação digital. Adicionei mais duas coisas aqui. Quando a gente pensa em atribuir valor a algo, né, valor cultural, valor estético, valor histórico, a gente pode pensar em vários valores, né, valor emocional, enfim, de algum bem digital. Isso a gente vai ter que pensar em seleção, avaliação e articular esse valor. Articular é uma palavra importante. Articular significa, no fundo, botar em palavras, né, poder falar sobre isso e poder realmente defender o peixe, né, dizer isso aqui é importante por causa disso, né? Então, essa articulação vai garantir também
que passam a ter incentivos. Não, isso precisa realmente, porque você consiga articular bem. Se você não conseguir articular bem, porque algo tem que ser preservado, por que eu vou preservar isso, né? Porque ele não foi, assim, de certa forma, vendido como algo que realmente interessa hoje e amanhã e futuramente, né? E a gente tem que definir as funções e responsabilidades de indivíduos e de instituições. Tem que ter clareza de onde vão vir esses recursos e quem vai, de fato, cuidar, né? Então, são questões que vale a pena, esse documento coloca muito isso, a gente pensar com clareza para poder definir essas funções e essas responsabilidades. Alguns problemas no fornecimento de incentivo, que pode não ter um incentivo claro para a preservação. Então, se a gente está falando de alguma questão histórica, documentos históricos de um país, e a gente não tem um incentivo extremamente claro de por que isso tem que ser preservado, isso gera uma fraqueza na preservação daquele objeto. E nos objetos digitais, isso é muito crucial também, né? Porque o tempo é muito crítico, né? Objetos digitais não duram para sempre se não forem preservados. Então, se eventualmente daqui a 10 anos você resolver preservar alguma coisa que foi produzida 10 anos atrás, é possível que você não consiga mais acessar esse material, né? Ele já se perdeu. Outro problema é desalinhamento de incentivos. Então, pensa um pouquinho assim, uma comunidade que se beneficia da preservação, então, portanto, ela põe incentivo nisso, ela acha super importante a comunidade. Mas quem tem o poder de preservar, que pode ser uma instituição, que controla ou detém essa possibilidade de preservar esse bem digital, pode não ter o incentivo para preservar isso. Então, às vezes, você tem desalinhamentos entre os que estão produzindo e acreditam da preservação daquilo e os que poderiam, de fato, poder preservar. Então, isso é uma questão também crítica da gente pensar nessa questão dos incentivos. Algumas questões de benefícios e dilemas do acesso livre a bens digitais. É curioso pensar, né, que um livro pode ser visto por uma pessoa e depois outra, assim que ele vai passando. E livros digitais ou streaming de vídeo, etc., isso pode ser visto por múltiplas pessoas ao mesmo tempo. Então, a ideia de compartilhamento múltiplo do bem digital e muitas vezes de acesso livre é bastante interessante quando a gente pensa no acesso a bens digitais. Mas tem um problema aí, né, o dilema. Para ser livre, de qualquer forma, alguém pagou para criar esse sistema, para digitalizar esse material ou catar um material nativo digital e colocá-lo numa estrutura, num sistema e manter esse sistema e colocar para você poder acessar. Alguém está arcando com esse custo para essa preservação a longo prazo. E porque a gente acha que isso é livre, isso pode enfraquecer o incentivo a preservar isso. A gente não está pagando. Então, quem está pagando para manter isso? Eu acho que aí entra também a questão das políticas públicas. Porque algumas coisas, como o Netflix, por exemplo, ele mantém muitos e muitos filmes e você está pagando para assistir isso. Então, tem um incentivo comercial. Podem ter filmes muito importantes que não entrariam numa cadeia comercial e aí entrariam políticas públicas, porque talvez não tenha incentivo suficiente para esse material ser preservado, mas um Estado municipal, federal, a nível estadual, pode entender que culturalmente isso é uma produção importante ser preservada e daí, nesse caso, somente uma política pública pode, de fato, passar a preservar esses materiais como sendo importantes para as gerações atuais e futuras. Pensando em modelos de financiamento, você pode ter orçamentos internos, recursos próprios, endowments, né, para manter instituições. Você pode ter financiamento por agências públicas, contribuições voluntárias, taxas para preservar, cobrar por isso, taxas para acesso, cobrar por isso, e pode ser uma mistura de tudo isso, né? Então, vale a pena pensar, né, numa instituição de onde vêm os recursos, né, para entender qual que é a viabilidade ou sustentabilidade disso a médio e longo prazo. Então, são coisas importantes de pensar. E, por fim, nesse Blue Ribbon Task Force, acho que tem uma sentença que eu acho interessante, que a tomada de decisões sobre o que não reter
pode ser tão importante quanto tomar decisões sobre o que reter. Então, às vezes, a gente tem que pensar também claramente o que a gente não vai guardar e também o que a gente vai guardar. Eu entro num outro documento que é bastante interessante, sugiro muita leitura, que é o livro do Trevor Oates, que saiu recentemente. Ele fala em 16 axiomas, vou mencionar algumas aqui rapidamente. Um dos primeiros que eu gosto, que acho que tem bastante a ver com a questão do custo, né, da preservação digital, nada tem sido preservado, temos somente coisas sendo preservadas. Ou seja, pensa um pouco, né? É incrível isso. Sendo preservados esse ano, sendo preservados no ano que vem, no outro ano, no outro ano, no outro ano e assim por diante. Então, para poder ser preservado continuamente, tem que ter recursos continuamente. Isso é importante entender, porque gestores, tomadores de decisão, têm que ter clareza de que isso é uma entrada que não tem saída, né? Você passa a preservar isso continuamente. E tem que ter recurso para isso. Porque é uma coisa contínua, a minha vida, a sua vida, as nossas vidas são limitadas. A gente tem começo, meio e fim, né? Infelizmente, é assim. Então, as instituições deveriam perdurar, né? Passar da minha geração para a próxima, para a próxima. Então, as instituições que tornam de fato possível essa preservação, que passa de uma geração para outra e garante essa longevidade. A gente tem que pensar em fortalecer as instituições e garantir que elas possam ter esse papel, que elas possam ser financiadas pela sociedade e fazer com que a sociedade entenda também a importância da durabilidade e vigor dessas instituições para manter essa longevidade. A gente sabe, infelizmente, a gente vê o caso no Brasil hoje, né, da Cinemateca Brasileira, do desmonte que a gente vê em vários órgãos de governo, que, por diferenças de gestão, acabam tornando muito difícil que essas instituições cumprem o papel que elas têm perante a sociedade. Nem sempre a gente tem todos os recursos que a gente gostaria de ter. E eu acho que aqui a gente pode dizer que a preservação digital é sobre fazer o melhor uso de seus recursos para mitigar as situações de maior risco em ameaça de preservação. É isso, né? A gente não pode salvar tudo, a gente salva o que a gente considera com maior risco e que está com ameaça, que talvez seja mais importante nesse momento. E eu acho que a quarta questão aqui, que não é só o Trevor Oates que fala, é um conceito também mais contemporâneo da arquivística, é da gente aceitar e abraçar o filete arquivístico. Então, imaginar que de tudo que pode ser salvo, a gente vai pegar filetes, a gente não vai conseguir salvar o todo, né? A gente vai salvar pequenos filetes e vai ser uma questão de decisão, né? Do que a gente vai salvar, do que a gente pode salvar, do que a gente tem condições de salvar e garantir que seja preservado. E a gente tem que aceitar isso. Se todo mundo, ou todas as instituições fizessem esses filetes perante a missão, que elas consideram importante, a gente teria um todo, né? Representando o que a gente que é importante para a sociedade de acordo com essas instituições. A preservação digital é caro, envolve uma complexidade e, às vezes, essas definições altamente tecnológicas sobre a preservação digital são cúmplices em silenciar o passado. E o que isso significa é que, às vezes, uma instituição pequena, que tem uma produção muito importante local daquela comunidade, não pensa que preservação digital é tão complexo que acaba nem fazendo um backup direito dos seus arquivos, que seria talvez a coisa mínima, né, de preservar, e para algum tempo depois, talvez isso continuasse sendo preservado e alguém poder, então, garantir que isso seja preservado para uma longevidade. E isso acaba não sendo preservado e silencia essa história dessa pequena comunidade. Então, a ideia do silenciamento dos arquivos, e a gente tem uma visão enviesada da história, onde as instituições que mais têm recursos preservam essas questões, e as que menos têm recurso caem pelo buraco e não conseguem fazer essa preservação. Esse grupo chamado 4C, colaboração para esclarecer os custos da curadoria digital, a ideia de juntar pessoas que possam esclarecer quanto custou, quanto está custando para fazer a curadoria digital, né, dentro das suas instituições. Porque eu acho que a gente não tem muita clareza quanto cada um está gastando fazer isso. Às vezes,
instituições nem conseguem definir seus próprios custos. Então, a ideia desse projeto é tentar levantar esses custos comunitários. Então, a gente tem que participar em comunidades, é muito importante, e acho que a preservação digital pede isso, que a gente participe de comunidades nacionais, internacionais, a gente colabore. Todos nós temos problemas e soluções, temos pedaços de problemas e pedaços de soluções, e se a gente se unir, às vezes esses pedaços se encontram e a gente acha uma solução coletiva para problemas coletivos. Então, acho que isso é muito importante, cada vez mais, a gente pensar esse conjunto. Espero que hoje a gente consiga mais essa ideia, né? Então, eu agradeço muito a participação de vocês. Hoje foi muito rápido, mas a gente tem muitas conversas muito interessantes hoje. Espero que vocês possam participar e a gente se encontra por aí em outros eventos. Muito obrigado.